Querido irmão, querida irmã, mais uma vez nós nos reunimos, nosso programa semanal, esse programa que é uma bênção de Deus, porque é uma proposta de um retiro. Nós pegamos aqui nesse programa um material e vamos levar para a semana inteira a redenção, iluminados por Santo Afonso. Então, gostaria de desejar boas-vindas a todos. E quando eu digo boas-vindas, porque nós formamos agora uma comunidade unidas no amor, na esperança e na fé. Que Deus nos abençoe. E abençoe você, Vanessa, que toda semana faz questão de estar aqui, nos alegrando com a sua presença, mas nos ajudando muito com a sua sabedoria. Amém. Obrigada, Padre Everson, e obrigada a você que está sempre ligadinho com a gente. Estamos sempre juntos, né? Fazendo um companhia para o outro e crescendo sempre mais. O tema do programa de hoje é quem ama Jesus não inveja os grandes do mundo, que nós já começamos a falar na semana passada. Mas hoje a gente vai falar sobre cumprir a vontade do Pai, como fez Jesus. Que é uma dica para sairmos da inveja, né, Padre Everson? Sem dúvida, quer dizer, agora nós saímos da dimensão da vontade humana, por isso que ele vai dizer, fazer a vontade do Pai. Então eu não quero fazer a minha vontade, que a minha vontade é que eu seja reconhecido, que eu ganhe aplausos, mas quero fazer a vontade do Pai, que vai me levar a viver o plano divino, mesmo com custa para mim, mas a vontade de Deus é que me realiza e me torna feliz. Mas peçamos que o Espírito Santo nos ilumine hoje nesse programa e ilumine a nossa caminhada nessa semana. Venha, Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 21. O reino dos céus é também como o homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. E hoje, quando a gente vai falar sobre esse tema de fazer a vontade do Pai, assim como Jesus fez, nós vamos falar dessa alegria,
A alegria desse patrão que vê que aquele colaborador duplicou os seus talentos. E aí ele consegue participar dessa alegria do patrão. E quando a gente faz a vontade de Deus, é da mesma maneira, não é mesmo, Padre Everson? Mas a alegria também dos empregados que receberam. Todos eles, né? O patrão entregou, e é interessante que Jesus coloca conforme a capacidade de cada um. Eu acho que cada um tem que se alegrar com os dons que Deus deu, mas uma alegria não apenas de ficar feliz ou receber de Deus benefícios, mas não, tirar as consequências, tirar mesmo, corajosamente, o que esse dom de Deus está exigindo de mim. Isso que Santo Afonso coloca como base da sua espiritualidade, quando ele diz: quem ama Jesus não inveja os grandes do mundo, cumprir a vontade do Pai como fez Jesus. E Santo Afonso, ao colocar essa primícia, certamente ele lembrou que ao distribuir os talentos, Deus deu a cada um conforme a sua capacidade de agir, de produzir. E ficamos só no primeiro, que recebeu 5. Então ele foi fiel ao que recebera e produziu, não deixou em vão o talento que recebido. E Santo Afonso então chama a nossa atenção que nós não podemos ser infiéis à confiança que Deus depositou em nós, porque ninguém pode dizer que não recebeu nada de Deus. Eu fico impressionado mesmo com a capacidade de trabalho, de doação das pessoas nas comunidades. Eu participava de uma comunidade tempos atrás, como eu ficava admirado. Toda quinta-feira, um grupo de senhoras se reunia no sacrário, ficava um tempo em adoração, eram as 8 senhoras nessa comunidade, e saíam visitando os doentes, levando conforto, uma palavra amiga, uma presença amiga. Como isso é bonito, que falou: padre, é isso que nós podemos fazer. Somos pobres, não temos dinheiro, não podemos ajudar materialmente, mas podemos ajudar com a nossa presença. Isso é colocar em prática o talento que recebeu, né, Vanessa? E até no Evangelho, padre, quando a gente lê aqui sobre aquele que recebeu 5 e 2 moedas, eles se sentiram ali apressados para ir e fazer render aquele dinheiro, mas aquele que recebeu 1, o que ele fez? Ele teve medo. E muitas vezes a gente se encontra nessa posição de medo de servir a Deus, medo de dar o primeiro passo, e a gente acaba, o medo paralisa a gente diante das boas atitudes. Leva à acomodação. Como é perigosa a acomodação em nossa vida espiritual e também acomodação nos nossos relacionamentos. É triste uma pessoa que no relacionamento familiar se acomoda com o mínimo. Às vezes a gente pensa, mas o que significa isso? Estar a serviço. Porque eu não vou ficar invejando daquelas pessoas que prestam o serviço. Eu vou prestar o serviço que eu posso fazer. É diferente, né? Então eu posso fazer isso e vou tentar fazer da melhor maneira possível. E não vou ficar lamentando que aquela pessoa lá fez aquilo. Mas uma pessoa que não sabe cantar, mas ela tem outras maneiras de ela poder ajudar, né? Uma pessoa que não sabe tocar violão, então, eu não sei tocar violão, não posso fazer nada. Não é isso. A comunidade tem muitos outros serviços. E assim a vida se apresenta para nós muitas possibilidades. Eu acho que essa parábola de Jesus, da distribuição dos talentos, é para chamar a nossa atenção, que temos muitas possibilidades. E é o que Santo Afonso chama a atenção. Nós temos que ter a verdadeira humildade, reconhecer que eu recebi os dons de Deus
eu não posso ser egoísta de conservar esse dom para comigo, ou ser infiel, me acomodar, não colocar os dons em exercício, porque isso seria uma negação da bondade e do poder de Deus em mim. Padre, eu quero até ressaltar algumas palavras de Santo Afonso que diz assim: a pureza de intenção é uma alquimia celeste que transforma o ferro em ouro. Isto é, as ações mais triviais, como trabalhar, alimentar-se, distrair-se, repousar, quando feitas por Deus, transformam-se em ouro de santo de amor. Ou seja, se transforma nessa realidade de fazer a vontade de Deus, de agradá-lo de todo o coração, em tudo que a gente faz na vida, na comida que eu faço, na casa que eu limpo, no trabalho que eu executo, na minha empresa, seja qual for o trabalho. Eu acho muito bonita essa expressão de Santo Afonso, que é uma alquimia, quer dizer, essa capacidade de transformar talvez uma ação tão simples, mas que pode se transformar numa ação maravilhosa. Como? Você é mãe, de novo, eu chamo a atenção. Uma criança, dentro da sua inocência, imagine agora, Vanessa, imagine o senhor, a senhora, se a filhinha da Vanessa, um gesto tão simples, vê uma florzinha lá no campo, vai lá com a mamãe, é para a senhora. Quer dizer, aí é que Santo Afonso, a pureza de intenção, é uma alquimia celeste que transforma. Então, quando nós temos essa pureza, nós transformamos, por menor que seja a nossa ação, em algo maravilhoso e que tem um sentido de vida para nós e para os outros. E que Santo Afonso nos ajude a ter essa pureza, essa retidão na nossa intenção e que tudo que façamos, façamos por Ele, para agradar o nosso Deus. É com alegria que eu convido o senhor e a senhora agora a fazermos uma viagem lá para o interior do Amazonas, lá na cidade de Borba, e lá vamos encontrar um bispo redentorista, o Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva. O Dom Zenildo, que é bispo há alguns anos lá em Borba, e hoje ele está aqui conosco para nos transmitir mais um pilar da espiritualidade de Santo Afonso, que é a Eucaristia. Dom Zenildo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com o senhor, Dom Zenildo. Caríssimos irmãos e irmãs, a Eucaristia, para a nossa espiritualidade redentorista, é fonte de vida. O amor é fonte de vida. Jesus é fonte de vida. E a Eucaristia sustenta essa vida. No Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: levantando os olhos, vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Fazeis sentar as pessoas. Caríssimos, a Eucaristia, ela é o sustento da comunidade. Olhando para João capítulo 6, Jesus alimenta a fé do povo. Jesus motiva a organização da comunidade e o milagre da partilha, do compromisso, da solidariedade. Por isso, a Eucaristia é fonte de vida. Isso nos faz lembrar
um belo refrão que diz assim: o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A Eucaristia, fonte de vida, nos leva à partilha, à solidariedade e à fraternidade. É o sustentáculo da fé e da caminhada. Dom Zenildo, mais uma vez nós queremos dizer ao senhor muito obrigado pela sua presença. Deus lhe pague e Deus continue abençoando o seu trabalho tão importante aí no interior do Amazonas. Que Deus o abençoe, esteja sempre com o senhor e que o senhor esteja conosco outras vezes. Muito obrigado, Dom Zenildo. E hoje nós vamos meditar que por intermédio de Maria obtemos a graça da perseverança. Com as palavras dos provérbios a nós se dirige Maria: feliz aquele que me ouve e que vela todos os dias à entrada da minha casa. Feliz quem escuta a minha voz e por isso está de alerta para vir sempre à porta da minha misericórdia, em busca de socorro e de luzes. Sem dúvida, não deixará Maria de obter-lhe luzes e força para sair do vício e para trilhar pela vereda da virtude. Maria não só está colocada na plenitude dos santos, mas também nela os conserva, para que não tornem para trás. Conserva-lhe as virtudes, a fim de que não diminuam. Impede os demônios para que não lhes façam mal. Maria, que é sempre a nossa protetora, ela que nos ensina esse caminho da virtude e também nos livra, né, Padre, de tantos perigos. E Santo Afonso tinha uma consciência de que a nossa vida é transitória neste mundo. Nós estamos nessa caminhada e que o importante é quando chegarmos ao final, nós possamos receber a coroa da vitória. E para podermos receber a coroa da vitória, Santo Afonso incutia muito mesmo nos seus ouvintes e na congregação redentorista a importância de pedir a Nossa Senhora a graça da perseverança. Para nós redentoristas, a graça da perseverança na vocação, mas principalmente a graça da perseverança final, para morrermos na amizade de Deus, para irmos para o céu. É a preocupação de Santo Afonso. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitos dos senhores e das senhoras conhecem os redentoristas. Aqui no Brasil, estamos presentes no Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Divino Pai Eterno, no Santuário lá de Belém do Pará. E assim, no Brasil inteiro, em vários santuários, muitos conhecem os redentoristas nas missões populares, mas jamais a gente poderia imaginar, olhando o trabalho dos redentoristas hoje, como foi difícil para Santo Afonso o início, naquela pobreza toda, mas foi também um início muito abençoado. Em poucos anos, Deus abençoou de tal maneira que, passado alguns tempinho, Santo Afonso já pôde se alegrar com a presença dos redentoristas em Scala, em Tiorani, em Pagani. Ele que imaginava ter assim o local de referência no meio do povo, para que lá os seus
missionários pudessem estar espalhando a pregação de Jesus. Ele se alegrou, e principalmente quando ele percebeu que teria condições de poder acolher outras pessoas, porque vendo o trabalho de Santo Afonso e dos primeiros redentoristas, muitos se entusiasmavam e pediam para entrar no grupo. E Santo Afonso sabia que precisava dar condições para formar essas pessoas. E o que me chama a atenção nessa história, né, do Instituto é que, em primeiro lugar, Santo Afonso ele tinha bem claro, ele queria evangelizar o povo. E que povo? O povo onde Deus não alcançava, porque não tinha igreja próxima. Então ele queria a zona rural. Então saíam para evangelizar esse povo. Os que de fato amam a Jesus gostam de fazer apenas o que agrada a Jesus. Tanto faz se honrados pelo mundo ou desprezados. Isso é amar a Jesus com puro amor. Isso devemos procurar de todo custo, lutando contra os apetites do amor próprio, que gostaria de nos ver ocupados em obras grandiosas e merecedoras de honras, bem de acordo com nossas inclinações. Ou seja, Santo Afonso nos orienta a não procurar coisas grandiosas nesse mundo, porque afinal o que de grandioso nós poderemos ter será na eternidade, ao lado do Pai Eterno, ao lado do nosso Redentor, não é mesmo, Padre? Mas eu acho que Santo Afonso tem uma preocupação de fidelidade ao que Deus queria. Falou, não interessa o que você está fazendo. Pode ser uma pregação numa catedral, pode ser uma catequese, um pequeno grupo, isso falando para os padres, ou fazer aquilo que Deus quer. O importante é fazer aquilo que agrada a Jesus. A maneira bonita de Santo Afonso falar que nós devemos ter essa preocupação. Eu quero agradar a Jesus. E, aliás, certamente Santo Afonso ouviu a oração de Jesus lá no Horto das Oliveiras. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Que não é fácil nós, muitas vezes, quase que anular o nosso desejo de aparecer, nosso desejo de ser aplaudidos. Seja feita a vossa vontade. Por isso ele vai dizer, não interessa se a coisa é grandiosa ou pequena, não interessa. O interessa é que seja do agrado de Jesus. E nesse momento, então, nós vamos pedir, né, com palavras de Santo Afonso, fazer a nossa oração, clamando essa graça sobre a nossa vida. Rezemos. Meu Redentor, arrependo-me de vos ter desprezado. Estou decidido a vos amar e a vos obedecer a todo o custo. Atraí-me todo ao vosso amor, pelo amor que me tivesses, morrendo na cruz por mim. Amo-vos, Jesus, amo-vos com toda a minha alma, amo-vos mais que a mim, a vós que mais que todos me amais, tendo por meu amor sacrificado a vida. Entristeço-me vendo minha ingratidão, pobre de mim que já me perdera. Espero, porém, que pela vossa graça me tenhais restituído a vida. Esta será minha vida, amar-vos sempre. Maria, minha esperança, fazei que eu viva sempre unida a Jesus. Amém. E estamos chegando, Padre, ao fim, na nossa oração final. Vamos clamar a bênção de Deus para que essa semana seja uma semana em que a gente consiga colocar em prática tudo que meditamos nesse momento. E que não é fácil. Não. Não pensem que a proposta de Jesus é fácil, porque ele diz, quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Não pense que Santo Afonso também, ao apresentar para nós uma proposta de espiritualidade, está apresentando uma proposta de vida fácil. Não é, mas é de fidelidade à vontade de Deus, custe o que custar. Então, para Nossa Senhora também não foi fácil,
ela dizer, seja feita a vossa vontade. Por isso nós pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Belo Amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Como a Vanessa gosta de dizer, chegou ao fim hoje, mas próxima semana estaremos novamente unidos. Fiquem com Deus, fique com Deus, Vanessa, muito obrigado. Obrigado, um abraço, até lá.